Olá a todas e todos. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Thiago Medalha, eu sou jornalista, especializado em ciência e meio ambiente, fui editor da revista National Geographic Brasil e sou fundador da Ambiental Media. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao painel Desafios na Amazônia. Essa atividade é parte da programação da 5ª edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, o CODA-BR, que é um evento organizado pela Escola de Dados, um programa da Open Knowledge Brasil e desenvolvido em parceria com o Google News Initiative. E apoio de valorosos parceiros, a Abrage, o Consórcio R, o IVUS, a Embaixada e Consulados dos Estados Unidos, o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados, a Embaixada do Reino dos Países Baixos, que apoiou a realização do workshop e desta apresentação. E a atividade de hoje vai contar com a participação de um grande elenco. Nós temos hoje aqui a Kátia Brasil, o Toya McNary e a Nelly Luna. Vou apresentar brevemente os participantes, né, desse painel, e é uma honra estar moderando esse painel, uma grande oportunidade de estar ouvindo pessoas com um trabalho tão relevante, com uma história de vida tão relevante. A Kátia é jornalista, cofundadora e editora executiva da Agência de Jornalismo Independente e Investigativo Amazônia Real. A Kátia tem uma longa trajetória no jornalismo brasileiro, já ganhou o Prêmio ESSO e está sediada em Manaus, cobrindo os eventos da floresta em primeira mão. A Nelly Luna é cofundadora e editora-geral do Orro Público, um projeto extremamente relevante, é um veículo de comunicação dedicado à pesquisa e uma das principais referências hoje na América Latina. A Nelly é jornalista investigativa, especializada em meio ambiente, poder e direitos humanos, e já ganhou diversos prêmios de jornalismo. Inclusive, eu tenho grande admiração pelo Orro Público, que participou do Panama Papers, da iniciativa, e talvez a Nelly possa contar um pouco para a gente depois. O Toya McNary é membro da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, coordenador de Territórios e Recursos Naturais da COICA, diretor executivo da Maxineruni. Toya, eu vou pedir para você depois corrigir a minha pronúncia aqui, tá? Da Maxineruni Tishi Pukete Harjeni. Bom, o Toya é um personagem super relevante na Amazônia brasileira e que tem muito para contar para a gente, na Amazônia como um todo, né? Não apenas no Brasil, mas tem muito para contar para a gente hoje, sobre como é que é estar na Amazônia nesse momento tão difícil da política brasileira, esse momento tão difícil do país. Bom, feitas as apresentações, a gente agora pode passar por um vídeo com a intervenção inicial dos nossos convidados, né? E o pessoal que está assistindo pode enviar perguntas por meio dos comentários da transmissão no YouTube. Em seguida, a gente volta para fazer o debate ao vivo com a participação da Nelly, do Toya e da Kátia, tá bom? Muito obrigado. Olá a todas e todos, eu sou a Kátia Brasil, jornalista e editora executiva da Agência de Jornalismo Independente Amazônia Real, que fica na capital do Amazonas, Manaus, que é a região central da Amazônia Ocidental. Nós trabalhamos com dados desde 2014, quando começamos a cobrir com mais intensidade a questão do desmatamento e queimadas na Amazônia, que entra na nossa editoria chamada Meio Ambiente, onde a gente realmente trabalha, inclusive, a investigação desses crimes ambientais.
E a nossa principal plataforma de dados é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que fica em São Paulo, mas ele dá acesso a toda a população e aos jornalistas essa base de dados tão importante e inquestionável para a gente falar sobre esses crimes ambientais. E a gente pega esses dados, transforma em infográficos e mapas e ouvimos as populações tradicionais, principalmente os povos indígenas e quilombolas, que sofrem com esses crimes ambientais ali dentro de sua casa, que são seus territórios. Outra forma de a gente trabalhar com dados é com relação à pandemia da Covid-19. Desde o mês de março, todas as nossas equipes estão trabalhando dentro de casa e estão utilizando dados não só do Ministério da Saúde, mas também de outra plataforma que a gente tem muito acesso, que é Brasil.io, para a gente levantar esses dados do que está acontecendo nas cidades onde a gente faz a cobertura Covid-19. Nesse aspecto da pandemia, ela tem sido muito forte com relação aos povos indígenas. Nós acompanhamos um caso entre a população Yanomami, que foi a primeira morte por Covid entre indígenas da Amazônia, indígenas que vivem dentro de áreas isoladas, como são os Yanomamis. Então, a partir dessa morte, a gente conseguiu levantar todo o percurso que o jovem de 15 anos, né, sofreu por essa doença, e que também sofreu uma série de negligência ao ser atendido nos hospitais, nos postos de saúde. Ele passou mais ou menos uns 15 dias indo e voltando para unidades de saúde para a internação. A gente conseguiu fazer um gráfico e um mapeamento sobre todos os locais que ele visitou e que não recebeu uma devida assistência e acabou indo a óbito. Outra forma de dados que nós levantamos também são os relacionados à violência doméstica. Nós estamos envolvidos numa parceria com 7 mídias independentes desde o mês de abril e estamos levantando as mortes de mulheres por feminicídio. Nosso último levantamento foi divulgado este mês de outubro, onde nós apresentamos mais de 400 mulheres que foram assassinadas por ex-maridos, maridos, ex-namorados e ex-companheiros no período de março a agosto de 2020, ou seja, no período da pandemia. A cada 9 horas foi assassinada uma mulher no Brasil, nas 5 regiões do país. Para levantar dados sobre o meio ambiente, sobre a pandemia e também sobre a violência da mulher, a gente vai direto nas informações oficiais, mas nós temos muitas dificuldades, né? E esse é o grande desafio de trabalhar dados na região amazônica, principalmente nas cidades, é você levantar essas informações através do serviço público. Por exemplo, na nossa série Um Vírus e Duas Guerras, onde a gente trata sobre os casos de feminicídio e violência doméstica, a gente pede informações das secretarias estaduais de segurança pública. Neste último período, né, de maio a agosto, algumas cidades nós tivemos que pedir o acesso à informação para ter essa informação de fato pública, porque ela é gerada a partir do momento em que a mulher ou um parente dessa pessoa que sofreu violência vai à delegacia de polícia e faz uma denúncia, que é gerado o boletim de ocorrência. Esse boletim, ele não tem todas as informações que a gente precisa para fazer o perfil dessas vítimas. É uma grande falha no sistema, infelizmente, policial que existe, e isso afeta muito as mulheres, porque não temos informações sobre a cor dessa mulher, não temos a escolaridade dela, a orientação sexual, não temos nem informações específica em que região ela morreu ou bairro, são informações que vêm muito superficiais, que precisam melhorar, precisa ter uma política pública, inclusive, neste aspecto da violência doméstica e feminicídio no nosso país, que é um assunto gravíssimo, e nós estamos revelando aí, a partir dessa base de dados que nós estamos fazendo desde o mês de janeiro de 2019, nós vamos agora coletar os dados a partir do último quadrimestre do ano, que vai ser de agosto a dezembro. A gente vai novamente pedir para algumas cidades o acesso através da lei de informação, porque os estados não querem informar, inclusive, que nas suas cidades há muitas mortes de mulheres por esse crime. Então, isso é um grande desafio que nós temos, né? No caso do desmatamento, o desafio não é tão grande, porque nós temos um conceituado instituto no nosso país, que é o INPE, que já dá acesso há muitos anos aos jornalistas sobre todos esses dados relacionados a queimada e desmatamento. Nesse período agora, onde a Amazônia teve bastante queimadas, nós utilizamos esses dados, inclusive, para fazer um sobrevoo
Através dos dados do INPE, a gente conseguiu levantar aonde existia fumaça na Amazônia, onde existia, por exemplo, grandes queimadas nas terras indígenas, e pela primeira vez a Amazônia Real conseguiu, através de apoio de organizações não governamentais, fazer sobrevoos nessas áreas onde a gente fotografou e utilizou as bases de dados do INPE também para descobrir aonde estava pegando fogo, aonde estava sendo invadido em territórios indígenas, como no caso da terra indígena Munduruku, na região do sudeste do Pará. Em relação à pandemia da Covid-19, nós estamos fazendo mapas e infográficos desde o primeiro momento em que surgiu essa doença entre os povos indígenas e também nas próprias cidades, onde vive a população urbana de um modo geral. Nós, na região norte, por exemplo, o estado do Pará e o Amazonas foram os dois que tiveram o maior número, né, de mortos e também pessoas contaminadas por essa doença. Então, a gente chegou a um ponto também que tivemos muita dificuldade em ter os dados do Ministério da Saúde, porque começou a atrasar muito esse banco de dados, a soltar as informações, e as próprias secretarias também começaram a divulgar esses dados com mais dificuldade. Então, nós fomos procurar uma outra plataforma que existe hoje, está fazendo também esse levantamento com muita propriedade e profissionalismo, que é a plataforma Brasil.io. Então, eles lá levantam todos os dados das secretarias, né, em tempo, inclusive, diário, e a gente consegue fazer mapas infográficos mostrando, dentro das nossas reportagens, o que está acontecendo nessa pandemia. E, ao mesmo tempo, ouvindo especialistas que possam contar, que possam explicar como essa doença evoluiu, principalmente nas terras indígenas, onde a Covid-19 chegou através de médicos e enfermeiros, infelizmente foi assim, e muitas populações estão contaminadas hoje, e já existe na Amazônia pelo menos mais de 700 pessoas que foram atingidas por essa doença, ou seja, pessoas que morreram de Covid-19. A Agência de Jornalismo Independente Amazônia Real nasceu em 2013, naquele momento em que existia uma grande efervescência no Brasil da população ir para a rua, né, para cobrar uma série de direitos ao passe na passagem de ônibus, melhoria na saúde, educação, e também já denunciando vários casos de corrupção. E, naquele momento, dentro dos jornais, né, muitos jornalistas estavam sendo demitidos, né? Eu fui uma das jornalistas demitidas da Folha de São Paulo naquele ano, e, em vez de voltar a trabalhar na mídia tradicional, eu, junto com a minha amiga Elaís Farias e a Elias Buquerque, abrimos o site da Agência de Jornalismo Independente, já formalizada, inclusive com o objetivo de dar visibilidade aos povos da Amazônia e às questões da Amazônia. Porque esses dois temas, né, tanto pessoas quanto a própria região, sempre nós observamos que havia muita invisibilidade e uma cobertura ainda muito superficial do que acontece de fato aqui. A região amazônica é realmente muito cara para uma empresa de comunicação do Rio e São Paulo, ou até mesmo de Brasília, mandar uma equipe para cá, ficar uma semana em viagens de rio, ou de barco, ou de avião, para conseguir entrevistar uma população tradicional ou entrar numa terra indígena com a devida autorização dos povos indígenas, que, diga de passagem, isso é a coisa mais importante quando a gente vem trabalhar, e quando a gente trabalha na Amazônia, a gente que está aqui dentro dela, isso não é diferente. Ninguém vai bater na porta de uma pessoa e vai invadir, ou seja, você tem que pedir licença para entrar. Então, desde o primeiro momento que nós criamos a agência, a gente trouxe esses conceitos e trouxe essas normas para dentro da nossa redação, para que os jornalistas também entendam como é o tempo de se trabalhar na Amazônia, que é uma região que o tempo é diferente do Rio e São Paulo, né? Você vem aqui fazer uma matéria, às vezes você não consegue tudo no mesmo dia, você precisa de um tempo, até de 5 ou 6 dias, 8 dias, para entrar na comunidade, ter um contato com aquelas pessoas, conhecer o modo de vida delas, enfim, fazer com que elas também tenham confiança em você para elas contarem uma série de questões que estão acontecendo, não só neste momento, mas, de um modo geral, da cultura da população indígena, por exemplo. Eles enfrentam problemas de mobilidade social, enfrentam problemas de alimentação, enfrentam muitos problemas para educar, inclusive, os seus filhos em escolas, porque, às vezes, há escolas dentro da comunidade, outras vezes, os próprios jovens têm que sair da escola e ir para uma cidade para estudar. Então, o jornalista ele tem que vir para a Amazônia sabendo que ele vai encontrar uma série de desafios, mas a coisa mais importante é você pedir licença antes de entrar numa terra indígena e fotografar um indígena. A gente tem muita preocupação com isso. Os custos que envolve essa operação, né, de recursos para você fazer uma viagem para cá,
realmente é preciso um esforço de uma redação para fazer esse trabalho, porque hoje, por exemplo, a Amazônia Real, ela consegue recursos através de financiamentos de organizações, a gente tem um modelo de negócio que a gente pede doações e também faz projetos, levanta recursos com essas organizações para poder fazer esse trabalho. Então, nós fazemos viagens uma vez por ano em algumas áreas que nós achamos que são importantes, são estratégicas para a gente falar, mas, antes de tudo, é necessário você ter esse convite e essa autorização da população tradicional. Às vezes, a grande imprensa não se permite esse tempo para fazer isso, e há muitas populações que ficam, inclusive, muito indignadas, algumas fazem até protesto, né, com relação à forma como os jornalistas entram nas terras indígenas. Essa questão da Amazônia ela acaba sendo invisibilizada porque dentro das redações há também preconceitos de editores, preconceito do próprio repórter com relação às populações quilombolas, indígenas, ribeirinhos, mulheres, migrações, que são temas que nós estamos constantemente fazendo reportagem, dando visibilidade a essas pessoas. Então, o que eu vejo na grande mídia é um trabalho sazonal. Se está pegando fogo na Amazônia, então todo mundo vem para a Amazônia cobrir o fogo. Se o desmatamento cresceu, então vamos fazer matéria sobre desmatamento, certo? Se ocorreu a morte de uma grande liderança, vamos cobrir aquela morte. Depois, esses assuntos entram no esquecimento e ninguém ouve mais falar da Amazônia. Então, nós que estamos aqui cobrindo a Amazônia todo dia, todo momento, nós percebemos essa cobertura sazonal dos grandes eventos, né? E aí entra no esquecimento. A Amazônia Real veio justamente para confrontar essa cobertura. Então, há casos que nós cobrimos, desde o momento que nós fundamos a agência em 2013, a gente cobre alguns casos permanentemente, principalmente as violações de direito, assassinatos de lideranças, grandes crimes ambientais que ocorrem e até hoje não foram julgados pela justiça, como é o caso do derramamento de rejeitos químicos de uma bacia da mineradora Hidronorte, na região do Pará, em Barcarena, onde a população até hoje enfrenta problemas com a procura de água, né, os mananciais foram totalmente contaminados, e a gente acompanha esse evento até hoje, e algumas mortes de lideranças que até o momento os acusados não foram julgados. Então, esse trabalho, ele, na verdade, acaba sendo uma documentação que a gente vem fazendo nesses últimos 7 anos. A Amazônia Real está completando 7 anos neste mês de outubro. Então, a gente sempre acompanha isso para que esse tema não fique invisível, que nessas pessoas também não consigam ter voz na imprensa. Isso é muito importante a imprensa brasileira entender que essas pessoas precisam de voz, precisam falar, precisam colocar suas narrativas para fora, porque é um direito, né? O direito à liberdade de expressão, o direito à informação é um direito do cidadão. Então, na Amazônia, a gente pratica isso diariamente, porque a gente entende que essas pessoas precisam sair dessa invisibilidade que existe. Hola, soy Nelly Luna, editora general de Ojo Público, un portal dedicado a la investigación periodística basado en Perú, donde hacemos mucho énfasis en la investigación transfronteriza en América Latina, desde una metodología multidisciplinaria que implica cómo utilizar datos masivos para contar y narrar lo que está ocurriendo en nuestros territorios y principalmente lo que viene ocurriendo en la Amazonía. Para que puedan conocer un poco más sobre lo que hacemos en Ojo Público, les quiero contar cuán importante es, por ejemplo, trabajar a nivel de redes. Nosotros tenemos una red investigativa regional que trabaja con 10 corresponsales ubicados en 10 departamentos del Perú, varios de ellos en territorio amazónico, y que durante estos meses de pandemia han sido además teniendo un rol cada vez más fundamental, porque son ellos los que nos han ido contando desde el lugar de los hechos, desde el territorio, cómo esta pandemia ha ido afectando la situación de diversas comunidades indígenas, pero también de diferentes comunidades que viven en los alrededores. Paralelamente, trabajamos con una red investigativa transfronteriza,
una red de colaboradores ubicados en diferentes partes de América Latina y la Amazonía, con quienes nos permite trabajar de manera conjunta y entender de manera más integral aquellos problemas y amenazas que ocurren dentro de la Amazonía sudamericana. ¿Por qué es importante trabajar a nivel de redes, tanto locales como internacionales? Porque ante la falta de información pública, estructurada o en formato de datos abiertos, estos periodistas regionales o periodistas en diferentes países nos permiten y nos ayudan a tener una idea mucho más clara desde la información pública sobre lo que viene ocurriendo en estos territorios donde a veces no se puede acceder, y en situaciones complejas como la pandemia son mucho más complicadas de conocer o de acceder a información pública. ¿Cómo tiene que ser ese trabajo de redes que permiten generar información nueva? Nuestras principales recomendaciones en estos 6 años que venimos trabajando con estos corresponsales regionales y también en la Amazonía, tiene que ver con la necesidad de incorporar una mirada intercultural y transversal a la información que se va generando en las regiones. ¿Y por qué es importante esto? Porque en algunos casos, por ejemplo, cuando suele ocurrir cuando uno trabaja con bases de datos o con mucha información que se construye sobre la Amazonía, hay que tener como punto de partida que esa información está siendo construida por personas que viven en ciudades, ¿no? O sea, es la capital la que termina construyendo esta información y tiene una propia mirada, ¿no? Más de occidente hacia estos datos. Entonces, la mirada intercultural nos ayuda también a entender cómo es posible entender los datos que se van recopilando y cuál es el impacto real que podría tener o el subregistro que podría tener cuando no se tiene en cuenta también la participación comunitaria en la construcción de estos datos. Además de la mirada intercultural, también es importante luchar contra los estereotipos que estos datos o sesgos que estos datos puedan tener al momento de recopilar información o de hacer conclusiones precipitadas. Y la tercera parte es también, una vez que estos datos ya estén construidos, cómo incorporamos dentro del análisis a periodistas indígenas, comunicadores indígenas que puedan también tener una visión y un análisis propio sobre esa información que ha sido recolectada. Nosotros también lo que recomendamos al momento de que se haga ese tipo de reporteo y de investigación en la Amazonía es que el periodista que se aproxime a estos datos, que se aproxime a las fuentes en el Amazonas, tenga un conocimiento previo del territorio y que responda también a una situación de comunicación con los diferentes actores regionales y organizaciones indígenas que se encuentran en esta zona. ¿Por qué? Porque es importante conocer también los procesos de información, de comunicación, de liderazgo local que existen para que ellos no sientan que en algún momento nosotros llegamos prácticamente a invadir su territorio, sino que más bien coordinemos con ellos el ingreso y la aceptación y conozcamos cuáles son estos procesos de comunicación y la autoridad local indígena que tienen estos territorios. ¿Y por qué es importante? Porque ellos además también conocen cuáles son los riesgos y las amenazas de aproximarnos a estos lugares. Entonces, así como es importante incorporar una mirada intercultural al análisis de los datos y de la información sobre el territorio Amazonas con pueblos indígenas, también es importante el momento de que uno hace el reporteo de campo, sumar y comprender bien la autoridad y las jerarquías locales que existen dentro de los territorios indígenas. Bien, entonces ahora pasemos a los datos. ¿Qué es lo que nos pueden decir los datos y qué sabemos de los datos sobre la Amazonía? Una de las cosas más importantes que nos ha dado esta globalización e intercambio global de productos es que existe una sobredemanda de recursos que son generados o extraídos o expoliados y saqueados de la Amazonía. Estos recursos que son extraídos de la Amazonía o producidos en la Amazonía son de dos tipos. Están las actividades formales y están también las actividades ilegales.
Pero en ambos casos, estos productos que se terminan exportando e incorporando a cadenas de suministros globales, no siempre tienen los mismos criterios para no afectar o dañar el ambiente. Entonces, ¿qué información tenemos para asegurar que exista un comercio global de productos que no genere deforestación? Uno de los datos que yo recomiendo para investigar tiene que ver con las exportaciones. Las bases de datos de exportaciones y de las aduanas en nuestros países nos permiten comprender cuáles son estas empresas o estas compañías dentro del ámbito legal que exportan productos que tienen su origen en la Amazonía. Entonces, una base de datos de aduanas y exportaciones nos va a dar una mirada del comercio global de los actores formales. ¿Y por qué es importante decirlo de esto? Porque cuando un producto ya llega a puerto para ser exportado es porque ya tiene todos los mecanismos, todos los documentos que se requieren para una exportación. Este es el caso de la palma aceitera, ¿no? Es una investigación que hicimos en Ojo Público que documenta de la trazabilidad que tiene el aceite de palma que el Perú exporta hacia el mundo. Como muchos otros países, el Perú ha empezado a producir en grandes extensiones de tierra palma aceitera, que luego es vendida a intermediarios, y estos intermediarios luego se lo venden a un exportador y el aceite termina en diferentes países del mundo. ¿Cuál es el problema? Que la palma aceitera en Perú, como ocurre en otros países, está siendo sembrada en áreas deforestadas, ¿no? Y está generando incentivos perversos para que más agricultores o más asociaciones de agricultores deforesten y sobre esta área deforestada siembren palma. Entonces, la utilidad de usar datos de exportaciones de comercio global nos ayuda a hilvanar la cadena de comercialización y cómo la deforestación sí puede estar asociada a la producción de algunos insumos que terminan incorporándose en el mercado formal. Ese es el caso de la palma aceitera. En esta investigación nosotros revelamos, por ejemplo, cómo las exportadoras formales de aceite de palma no podían garantizar que el total de los insumos que se exportan vengan de zonas que no hayan deforestado. Pero esa misma metodología se puede aplicar a otros insumos, ¿no? Por ejemplo, pasa con el oro. El oro es extraído ilegalmente de zonas deforestadas de la Amazonía peruana y colombiana, y luego ese oro termina insertándose por intermediarios en el mercado formal, y este mercado formal es el que termina exportando el oro hacia refinerías en Suiza, en Estados Unidos, en Italia y en otros países. Entonces, nuevamente vemos el mismo esquema, por ejemplo, en el tráfico de madera o en otros insumos que son extraídos de la Amazonía. En el caso del aceite de palma, que les pongo en aquí de ejemplo, se demostró que este aceite de palma tenía como destino final Colombia, Chile, Ecuador, Países Bajos, México, República Dominicana. Entonces los datos, o sea, la gran información y volumen de datos que tienen las exportaciones de nuestros países, que están en las aduanas de manera pública en muchos casos, nos permiten entender esas cadenas de suministro y el destino final de estos productos que son extraídos a veces formalmente, pero cuyo origen no está determinado, y otras veces de manera ilegal, como sucede con el oro. Aquí algunos ejemplos de visualizaciones que se pueden hacer sobre la cantidad de productos extraídos. Y la segunda parte con la que ya quiero terminar es cómo hacemos también de la narrativa basada en datos una narrativa que genere más empatía y que involucre estas miradas interculturales sobre lo que ocurre en los territorios indígenas. Nosotros hemos comenzado a explorar e involucrar dentro de la propuesta visual de nuestros especiales gráficos a pintores indígenas. Esta es, por ejemplo, una imagen, un cuadro del pintor axénica Enrique Casanto Shingari, al que le pedimos dibujar y reconstruir la comunidad de Sahueto, una comunidad ubicada en la frontera con Brasil, y en la que el 2014 un grupo de traficantes
madereros peruanos y brasileños, asesinó a 4 dirigentes. Entonces, él reconstruye la cotidianidad de la comunidad para un reportaje que está basado en datos sobre la cantidad de personas asesinadas o amenazadas por cuidar los bosques. Esta es la representación gráfica que él hizo sobre los asesinatos de los 4 dirigentes de Sagüeto. Este es un tercer momento donde él dibuja el escenario de confrontación que hay entre ambos. Entonces yo con eso quiero terminar y invitarlos a explorar los datos de exportaciones de los países, como en el ejemplo que les puse, para explorar hasta qué punto la producción de algunos insumos de manera legal o ilegal están involucrados en una demanda de comercio global que muchas veces no es capaz de garantizar que aquellos productos que se ponen en el mercado internacional no generen más deforestación en los bosques de la Amazonía, y complementarlos con información y miradas más interculturales. Gracias. Meu nome é Toya Manchineri, falo aqui do estado do Acre, em nome da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, né, a COIAB, né, é uma instituição indígena da Amazônia Brasileira. Também sou coordenador de área de território e recursos naturais da COICA, que é uma organização indígena a nível internacional, com sede no Equador. E sou diretor da Bantinerine Tripuk Terrachere, né, que é uma associação indígena de famílias Manchineri que vive na cidade, né? Primeiro, quero agradecer o convite aqui, né, à COIAB, né, dos organizadores do evento, né, que para nós também é muito importante, né, essa participação, principalmente no tocante à questão de dar visibilidade às questões indígenas, né? Então, o tema é Desafios da Amazônia, né? Os projetos que impactam, né, a Amazônia, né? Então, no nosso modo de ver, né, grandes projetos já impactaram a região amazônica desde a década de 70, né, com relação à questão da pecuária extensiva na região amazônica, né, causando muitos conflitos no campo, muitas mortes, né, e a e retomada, por exemplo, dos territórios indígenas, né. E mais recente, nós temos aí a questão, por exemplo, da própria Belo Monte, né, que é um projeto que impactou toda uma região, né, para produzir energia elétrica, né, para as grandes indústrias, né. Mas, na atualidade, nós percebemos, como povos indígenas e organizações indígenas, que o principal projeto que é ruim para a região amazônica, mas para o Brasil, é a atual política do governo federal, né? Nós temos acompanhado várias ações do Estado brasileiro contra os direitos constitucionais dos povos indígenas, né? Que é a questão da liberação dos territórios indígenas para terceiro, né, para plantio de soja, plantio de cana, né, e também mineração nas terras indígenas, né? Então, esse é um projeto que é um projeto político atual, ele vem de encontro com a vida, né, porque não respeita os direitos, né, dos povos indígenas, não respeita o direito dos quilombolas, não respeita o direito dos brasileiros de uma forma geral, né? Essa é um dos projetos que de política do atual governo que vai impactar todo o território nacional, mas também a Amazônia, né? E ela impacta da seguinte forma: quando tu não tem um Estado forte, capaz de contrapor os contraventores, tu vai ter muitas ações
ações ilegais dentro dos territórios, né, dentro das reservas extrativistas, né? É o que está acontecendo atualmente, né? Existem muitas invasões, né, do território indígena, das reservas extrativistas, né? Primeiro pela questão, né, da não fiscalização, né, por conta da pandemia, né? Segundo, pelo grande incentivo, né, que o próprio presidente leva, né, em suas lives, né? Quando ele diz que tem que invadir, que não vai pagar multa, essas coisas, né? Esse é um incentivo, né, grande, né? E outra situação também que é bastante ruim para nós são o desmonte das instituições de controle e fiscalização na área ambiental, né? A gente vê que o IBAMA, hoje, ele tem poucas ações, o Instituto Chico Mendes também tem pouca ação, devido que o Estado brasileiro, ou o governo brasileiro, optou por não fortalecer a ação dessas instituições para fazer o combate da ilegalidade, né? Dessa forma, nós, povos indígenas, vimos que não só nós perdemos, mas também o próprio Estado brasileiro perde, porque está depredando toda uma riqueza, né, ambiental e que o Brasil poderia utilizar de forma mais sustentável, né? Primeiro, para fortalecer a economia das famílias, mas segundo, para honrar seu próprio compromisso a nível internacional, né? Que é reduzir o desmatamento, que é contribuir para a redução do aquecimento global, né? Então, a Amazônia, como pulmão do mundo, está sendo atacado de todos os lados, né, e de todas as formas, né? Mas veio a questão, por exemplo, de madeireiro, veio a questão, por exemplo, de garimpeiro, agora a questão das queimadas, por exemplo, Mato Grosso é um grande exemplo, né, de descaso com a riqueza natural do nosso país, né? Então, esse é um dos projetos mais ruins que nós estamos vendo em toda a nossa existência, né? Desde da década passada à atual, né? Que é esse projeto, né, que não preserva a vida, né? Muito pelo contrário, a todo momento se quer demonstrar que a vida não vale nada, né? Então, é o momento que dos brasileiros fazer essa retomada, né, de trabalhar a busca dos seus direitos e fortalecer realmente os seus direitos, né, seja o coletivo, seja o individual, que também está sendo bastante atacado, né? Outro fator também nefasto que a gente vê é o aparelhamento da Fundação Nacional do Índio, né? A FUNAI, antes responsável pela demarcação dos territórios indígenas, né? E também por fazer a monitoração das políticas públicas do Estado brasileiro nos territórios indígenas. Hoje ela não funciona, vamos dizer assim, né? Porque não tem recurso, né? As pessoas que estão lá não estão para trabalhar, né, para demarcar os territórios indígenas, como antes vinha sendo feito, né? Claro que no governo passado também poucas terras foram demarcadas, mas alguma coisa foi feita, né? Mas ainda é a questão da participação social, né? Nós temos, em governos passados, mesmo com todas as coisas ruins que acontecia, havia uma participação da sociedade civil nos órgãos de controle, né? Havia um debate mais aberto, né? Agora não, agora está fechado, né? Isso significa que o governo brasileiro não quer ouvir a voz das populações indígenas, a voz das populações quilombolas e a voz dos brasileiros, né, que precisam dessas políticas, né? Então, quando ele resolve tirar os decretos, né, tirar a participação
da sociedade civil nos órgãos de controle, né, significa enfraquecer mais a questão, né, das políticas públicas, né, para as populações populações carentes, né? E como um grande desafio, né, da Amazônia que eu vejo é a questão de sempre olhar a Amazônia como um tapete verde, né, sem considerar o número de populações indígenas que ali existe, né? Não só indígenas, como quilombolas, como ribeirinhos, né, como extrativistas, né? Em relação aos desafios na Amazônia, nós temos grandes desafios. Primeiro é a questão de acesso às políticas públicas, né? Terceiro é o respeito, né, de quem implementa essas políticas aos direitos humanos, né? Nós vemos, por exemplo, na Amazônia, muitas mortes por causa de terra, né? Então, é necessário que as pessoas que pensam o desenvolvimento da Amazônia, os estados, seja nacional ou subnacional, que querem desenvolver o chamado desenvolvimento da Amazônia, que trate, né, de incluir em seus projetos, em suas construções desses projetos, a participação das populações indígenas, quilombola, ribeirinho, né, e também das populações que vivem na cidade, né, porque aí existem vários conhecimentos que podem contribuir com uma política de desenvolvimento para a Amazônia que seja inclusiva, né, que seja transformadora, não que o projeto de desenvolvimento venha para enriquecer, né, os que já têm dinheiro e deixar mais pobre quem não tem, né? Então, essa acho que é um dos grandes desafios que temos na Amazônia. E também, em relação à imprensa grande, sempre olhando para a Amazônia e para os seus problemas de forma generalizada, né? Principalmente quando se trata em povos indígenas, né? Acontece alguma coisa em relação aos povos indígenas, a grande imprensa trata como os índios, né? E aqui na Amazônia são 170 povos indígenas com organizações sociais diferentes, língua diferente, né? O modo de ver o mundo diferente, né? E mais 60 localização de povos em isolamento voluntário, né? Então, tem toda uma riqueza, né, aqui na Amazônia que deve ser olhada pela grande imprensa, não só apenas a questão dos projetos, né, dos projetos que são implementados, mas olhar a riqueza e o modo de se organizar que esses povos aqui que vivem da floresta fazem no seu dia a dia, né? E aí penso que a grande imprensa, mas também todo meio de comunicação, dá para tirar da invisibilidade todo esse conhecimento e essa forma de se organizar e de pensar desses povos que aqui vivem na floresta amazônica. Quero agradecer aqui novamente, né, o convite dos organizadores pela participação da COIAB. Bom, pessoal, muito obrigado os vídeos foram fantásticos e obrigado também a todo mundo que está assistindo e enviando perguntas. Eu vou brevemente destacar alguns pontos das falas dos nossos três panelistas antes de repassar para eles algumas das perguntas das audiências. Eu acho que tem pontos riquíssimos nas três falas, né? Vou começar pelo Toya, porque eu acho que é muito marcante ouvir o Toya falando da perspectiva indígena do que está acontecendo na Amazônia, e o Toya destacou alguns pontos, como, por exemplo, algo que é fundamental, que é um olhar para a Amazônia, né? Um projeto para a Amazônia, e não políticas que simplesmente explorem a Amazônia.
né? Existe um olhar bastante colonialista dentro do Brasil mesmo, para a Amazônia, e esse processo, e isso é algo que precisa mudar, e essa mudança passa por ouvir os próprios povos indígenas, suas lideranças. O Toya também traz a perspectiva de quem está vivenciando na pele aquilo que a gente, no centro-sul do Brasil, lê nos jornais, sobre o esvaziamento de órgãos públicos como a FUNAI, como o IBAMA, a ausência de ações de fiscalização, e um ponto muito relevante, né, mais um que o Toya trouxe, é sobre o peso que tem a declaração de uma autoridade. A gente tem presenciado no Brasil, vivenciado o esvaziamento desses órgãos, tentativas de passar a boiada, né, de derrubar leis que protegem a floresta, mas também é preciso considerar com bastante atenção que, como disse a Nancy Pelosi nos Estados Unidos sobre o Trump, a palavra de um presidente pesa 1 tonelada. Então o Toya traz para a gente a perspectiva desse peso sentido na própria pele, né? E não simplesmente lido na manchete de um jornal. A Nelly e a Kátia falaram de uma questão extremamente relevante no jornalismo, que é a formação de uma rede de colaboração, né? Uma rede de colaboradores intercontinental, né? Ou transcontinental, enfim, tanto no Brasil como a Amazônia Real, com o trabalho fantástico que tem sido feito desde 2014, e com o Orro Público, que é uma referência para quem cobre meio ambiente. E a Nelly trouxe essa perspectiva de formação de rede, inclusive com a participação de jornalistas indígenas, o que é fantástico e necessário. E a Nelly trouxe também uma questão fundamental para a gente debater, para a gente falar hoje à noite, sobre a presença da Amazônia nos mercados globais. Aquela perspectiva, por várias razões, não apenas essa, mas a perspectiva que o Viveiros de Castro, antropólogo brasileiro, traz sobre a Amazônia ser o centro do mundo, no sentido de que a Amazônia está acontecendo agora, né? E às vezes na cobertura tem-se essa impressão, como o Toya falou, de um tapete verde distante, que não tem relação com o nosso dia a dia, mas os produtos da floresta ou a vida da floresta está presente no nosso dia a dia, por commodities como não apenas o óleo de palma, mas também o ferro, outros minérios, o gado, né, a carne, a madeira, que é um mercado quase que totalmente ilegal no Brasil, sobretudo, e outros itens, né, que a gente começa agora a ter uma transparência maior nessas cadeias produtivas e ter um poder maior de cobrar quem participa, quem compra, de quem financia o desmatamento. A Kátia, claro que eu estou fazendo aqui um resumo um pouco, digamos assim, pobre de tudo que foi falado, né? Mas é para instigar mesmo o nosso debate hoje. E a Kátia, além dessa questão da rede de colaboração ou de colaboradores que ela trouxe, assim como a Nelly, ela trouxe dois assuntos, uma perspectiva muito interessante sobre temas que não são tão... Quando a gente fala em cobertura da Amazônia, temas como a Covid, apesar do momento da pandemia, no início falou-se muito na Amazônia, mas mais recentemente isso não tem sido um tema nacional. E sobre a questão do feminicídio, que é muito interessante da gente tentar entender as particularidades da região norte, por exemplo, nessa questão da violência doméstica e da violência urbana, por exemplo, que é um tema pouco abordado pela imprensa do Centro-Sul, de como é que isso acontece na Amazônia e qual é a participação que todas essas pressões sobre a floresta e sobre a região norte, essa ausência de um olhar mais igualitário, né, e não um olhar explorador. Qual o impacto desse olhar? Quais os efeitos? Acho que a Kátia trouxe muito bem esses assuntos, e a Kátia e a Nelly falaram também da questão da cobertura e de jornalistas que do Centro-Sul viajam para a Amazônia. Eu me incluo aí há 15 anos cobrindo o meio ambiente, já estive na Amazônia várias vezes e sei do que elas estão falando quando elas dizem de saber chegar
de pedir licença, de contatar as lideranças com muito cuidado, de se preparar para passar um tempo muito maior. É um sentimento de reverência mesmo que a gente precisa ter para poder fazer um trabalho bem feito na Amazônia. Então, eu espero que esse breve resumo possa ajudar a gente, tanto o pessoal que está assistindo, quanto a gente aqui a nortear o nosso debate, né? A nossa conversa. Eu vou, então, começar aqui com algumas perguntas da audiência, que estão vindo ali pelo YouTube, mas queria aproveitar, eu acabei falando todas essas coisas, e se a Nelly, o Toya ou a Kátia quiserem fazer algum comentário em cima disso, ou se eu posso passar para as perguntas do pessoal que está assistindo a gente. Posso passar, então? Eu acho que é melhor passar. Tá bom, beleza, vamos nessa. Bom, a primeira pergunta foi feita pela... Desculpa se a pronúncia do seu nome não estiver correta, foi pela Heidi Svab, e ela está perguntando aqui, dada a dificuldade de levantar dados oficiais, há iniciativas de formação de bases de dados alimentadas pela população, o chamado crowdsourcing, né? Ou a gente pode até expandir a pergunta, por exemplo, já que jornalistas como a Kátia, como a Nelly, e também lideranças indígenas, como o Toya, trabalham em parceria com cientistas, então a gente pode até ampliar essa pergunta para a questão da ciência cidadã, né, praticada por populações tradicionais, enfim. Vocês, dada essa dificuldade de acessar as bases de dados, sobretudo nesse momento político do Brasil, por exemplo, eu não sei como está no Peru agora, Nelly, mas a gente vivenciando esse momento de pouquíssima transparência no Brasil, vocês podem trazer exemplos, a Kátia falou do Brasil.io, mas vocês podem trazer exemplos de bases de dados alimentadas seja por populações tradicionais ou por habitantes da região, em parceria com cientistas ou não? Quem gostaria de começar a falar? Eu posso falar da cobertura da pandemia, né? Porque ela começou justamente, nós obtemos dados com o Ministério da Saúde, através dos dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que levanta os dados através dos distritos sanitários indígenas. Só que teve um detalhe no início da cobertura, que nós observamos, que eles não estavam apresentando os dados. Vocês estão me ouvindo bem? Eles não estavam apresentando os dados sobre os indígenas que vivem nas cidades urbanas. Porque se você mora na cidade urbana, você não deixa de ser indígena por isso, ao contrário. É uma forma até de preservar mais as culturas, porque muitos que vêm morar na cidade vêm porque precisam estudar, trabalhar, vêm por tratamento de saúde, né? Então, houve uma desqualificação do governo no início da pandemia de não reconhecer essas populações. Então, nós começamos a levantar os dados com as próprias comunidades. Algumas não queriam falar da pandemia, não queriam que os seus mortos fossem objeto de reportagem, né? Nós tivemos que pedir licença a algumas famílias, inclusive para publicar fotografias, para acompanhar enterros, né? E isso todo mundo trabalhando dentro de casa, tendo que ir para a rua. Apenas os fotógrafos que estavam indo na rua, pelo menos em março, abril e maio, foi o ápice da pandemia aqui em Manaus, e há muitos dos repórteres com problemas de saúde que também não poderiam enfrentar a rua, não poderiam enfrentar o vírus de frente, né? Então, nesse primeiro momento foi muito difícil, né? E nós começamos a fazer reportagens pontuais com diversas etnias, eles contando os seus mortos, literalmente. Foi o que aconteceu, por exemplo, com os Mundurucuns. A repórter em Belém, a Viviane Mota, ela levantou com os Mundurucus mais ou menos uns 10 casos de falecimento de parentes por Covid. E esses dados não estavam na base de dados do Ministério da Saúde, porque não reconhecia muitos como indígenas urbanos e nem indígenas aldeados, né? Eles chamam os indígenas que moram dentro dos territórios de aldeados. Então, a gente teve que fazer ponto a ponto. Aí, já a coordenação da COIAB, né, que é essa organização que o Toya representa aqui, começou a levantar dados junto com a PIB, que é a Organização Nacional, né, dos Povos Indígenas Brasileiros.
E eles começaram a fazer suas próprias ferramentas e levantamentos no corpo a corpo, né? Procurando as comunidades, procurando as lideranças para levantar esses dados. É uma coisa manual, inclusive. Hoje a gente tem os dados aqui da COIAB, que está em mais de 27 mil indígenas com casos confirmados de COIAB só na Amazônia brasileira e quase 700 mortos. A PIB tem um número muito maior porque ela faz nacionalmente, né? Então, isso para o jornalista, para ter esses dados iniciais, até os dados da COIAB foram desacreditados em alguns momentos. E alguns jornalistas não usam até hoje, inclusive, esses dados da COIAB, que acham que não são dados confiáveis. E, na verdade, são, porque eles são feitos no corpo a corpo. E isso tudo porque nós temos um governo que não admite, né, essa população que vive nas cidades urbanas, que são as populações que vivem em territórios. Aqui em Manaus, por exemplo, tem um bairro inteiro que é indígena, que é o Parque das Tribos, onde a Covid foi muito forte, morreram várias pessoas dentro da comunidade, inclusive, e eles tiveram que fazer manifestação para ter um hospital que pudesse atendê-los, né? Na verdade, eles não tiveram hospital, eles tiveram apenas algumas enfermarias dentro do hospital de campanha, que foi chamada ala indígena. E esse hospital, inclusive, já foi fechado, né? E a segunda onda da Covid pode estar chegando agora. Então, assim, foi uma série de problemas de negligências que ocorreram, que, sem dúvida, se essas duas organizações não tivessem levantado a bandeira, né, feito essa base de dados independente, e ela tem apoio de vários profissionais de medicina, pesquisadores, que deram apoio. A mesma coisa com os Yanomamis, eles criaram uma rede, a organização deles é chamada Rutucara, eles criaram uma rede para levantar a quantidade de casos de Covid entre os povos Yanomamis, já tem mais de 9 mortes, inclusive. Foi um choque para a gente, inclusive, relatar as primeiras mortes de Yanomamis, que são povos que vivem num território demarcado há mais de 30 anos, mas sofrem invasão de garimpeiros nesse mesmo período, nunca cessou isso, inclusive, nesse momento, eles pedem ao governo para retirar mais de 20 mil garimpeiros. Nesse período da pandemia, inclusive, ocorreram mortes, né, de indígenas por garimpeiros, enfim, é impressionante como a gente percebe, né, essa questão da exclusão que o Martinelli fala, a gente observa e enfrenta isso fazendo essa cobertura. Então, é muito importante que essas organizações sejam apoiadas, que elas possam fazer esses dados independentes, porque ela vai alimentar toda uma rede de informação, inclusive vai impedir a desinformação sobre a situação que eles estão enfrentando hoje, né? Que é outra questão muito grave, a desinformação, a produção de fake news durante a pandemia. Eu digo sempre que o maior obstáculo da cobertura da pandemia é justamente a desinformação, muitas vezes provocada pelo próprio governo, que não alimenta uma base correta, profissional e eficaz. Perfeito, muito obrigado, Kátia. Toia, você gostaria de complementar? Vi que você ligou o microfone. Fica à vontade. Isso é o que Kátia traz aí, nessa primeira fala dela, né, com relação aos dados. Primeiro, trabalhar com dados é tipo fazer uma investigação, né? Quando tu não tem uma plataforma tu vai colher todos os dados, tu tem que fazer isso mesmo, né? Boca a boca, né? E como se faz realmente na Amazônia, né, Kátia? Tu vai numa pessoa, numa família, coleta as informações, né? Mas para nós, em termos de movimento indígena, COIAB, porque nós trabalhamos muito a política em defesa dos direitos constitucionais dos povos indígenas, mas sem, vamos dizer, dados científicos, né? Principalmente em relação a território, em relação à queimada, né? Então, com a Covid, ela nos forçou a fazer parcerias, né, que antes já tinham, mas só na área política, com relação ao Instituto de Pesquisa Científica, né? Foi o caso, né, de juntarmos esforço com o Instituto de Pesquisa da Amazônia para criar um aplicativo que ia monitorar, né, os impactos do Covid-19 nos territórios indígenas, né? Um outro dado foi esse que a Kátia falou,
os órgãos oficiais trabalham apenas com os dados que são feitos dentro dos territórios indígenas, né? Mas tem os dados externos, né? Então, a COIAB tratou de buscar esses dados externos, né, para contrapor essas informações do Estado brasileiro, né? Porque estava sendo divulgado um número que não era a realidade que vinha acontecendo com as populações indígenas, né? Então, nesse sentido, nós buscamos as lideranças indígenas de cada estado, no 9 estados da Amazônia brasileira, né? Buscamos também apoio de ONGs, de médicos, né, para fazer análise das informações, mas também buscamos o apoio dos profissionais indígenas, né? Que são os auxiliares de enfermagem, os enfermeiros, que atuam nos vários distritos, né? Então, esses foram as nossas redes de informações para captar esse dado, né? Então, colhemos realmente dia a dia essas informações, e aí se criou dentro da COIAB uma equipe que ia analisar esses dados, né? Composto por liderança indígena, médico, né? Não médico, né? Parceiros, e para a gente soltar esses dados, né, a cada semana, né, colocar esses dados na mídia, né? E, de certa forma, em determinado momento, esses dados foram questionados, né? E aí falamos o seguinte, cara, nós estamos ajudando o Estado a fazer os dados de verdade, que é buscar onde os povos indígenas estão, né? Não só apenas os que estão nas comunidades, mas os que estão no contexto urbano, né? E aí nós elaboramos os dados de forma mais precisa, né, com um olhar mais técnico também, para que essas informações realmente fosse beneficiar e não fosse dados que pudessem ser contestados no futuro, né? Uma outra situação que também envolve a gente nesse trabalho de coleta de dados foi com relação às queimadas, né? Então, a COIAB, ela constrói um aplicativo chamado COR, que na língua dos parentes lá do Maranhão é água, né, que ela visa monitorar os focos de incêndio nos territórios indígenas, principalmente onde tem povos indígenas em isolamento voluntário, né? Isso também para contrapor, claro, o que o governo Bolsonaro fala, né? Não existe, são os índios que estão queimando, são os caboclos que estão queimando a Amazônia. Muito pelo contrário, está sendo feito um trabalho de muito valor, não só pelos povos indígenas, mas por todo mundo que mora na Amazônia, né? Que realmente respeita esse território como sua casa, né? Então, existem vários trabalhos, principalmente na imprensa, né, que divulga esses dados, que dá apoio, né, ao trabalho que está sendo feito, né? Mas nesse sentido, né, de utilizar o mundo, vamos dizer, os equipamentos do século XXI com dados científicos para contrapor, né, essa informação que o Estado, através do governo, vem querendo dizer que não está sendo feito na Amazônia, né? Mas é isso, é o dia a dia realmente que a gente tem que batalhar, né? Principalmente no governo atual, que, como eu falei, não respeita a vida e que todas as informações ele tenta esconder, né, da população brasileira, né? É isso, obrigado. A gente que agradece, Toia. Eu tenho várias perguntas para você, mas vou me conter aqui um pouquinho para poder ouvir a Nelly e também depois poder repassar algumas das perguntas, ou todas as perguntas que estão vindo ali pelo YouTube. Nelly, você gostaria de falar sobre essa questão da coleta de dados em parceria com populações tradicionais ou com cientistas? E tem, inclusive, uma pergunta aqui bem direcionada para você, que é complementar a esse assunto, que é como é que é o acesso de dados no Peru nesse momento, né? Acho que, sobretudo, com relação ao meio ambiente, né? E a região andina, a região amazônica. Como é que é o acesso de dados no Peru, tendo em vista o que a gente tem vivenciado no Brasil de muita dificuldade, muitos obstáculos para poder acessar as bases de dados, ou uma espécie de revisionismo, né, imposto
como se os dados não fossem confiáveis ou até mesmo os satélites estivessem mentindo, né? Como é que está a situação por lá? Ou por aí, no caso, desculpa. Sí, buenas tardes, buenas noches. Lo que pasa en Brasil, de hecho, es triste porque se ha retrocedido muchísimo durante este gobierno en respecto al acceso de información y eso tiene un impacto, obviamente, en los demás países con los que se comparte la Amazonía, porque cualquier incremento de la deforestación en territorio brasileño también tiene un impacto real en la presión sobre los ecosistemas de la Amazonía andina. Sin embargo, voy a empezar sobre este tema y luego vuelvo a lo de los datos actuales respecto a la pandemia. Respecto a la Amazonía, yo creo que sí hay un esfuerzo por transparentar en los últimos años, más por la presión internacional, por los grandes fondos de cooperación que llegan desde Europa, ¿no? Para garantizar la protección de los bosques, y los países andinos, Perú, Colombia, transparentan datos sobre incendios forestales, sobre deforestación. Sin embargo, muchos de estos datos no son completamente actuales, entonces no hay una información en tiempo real actualizada y tampoco en formatos abiertos que nos permita a la sociedad civil o al periodismo hacer un seguimiento más permanente. Entonces, hasta ahora seguimos presentando solicitudes de pedidos de información, nos siguen enviando los datos dentro de los 10, 15 días y siempre corresponde al año anterior. O sea, no sabemos en este momento, por ejemplo, cómo está la deforestación en Perú al 2020. Sabemos hasta el 2019, pero hay que esperar el próximo año para saber la de este. A pesar de toda la tecnología que hay, esto es un tema que todavía falta resolver. Y lo mismo pasa con otros datos, ¿no? Sobre incautaciones, tráfico de madera. Yo hablaba sobre las cadenas de suministro y cómo identificar esta trazabilidad de los productos que se extraen de la Amazonía. Pero todo eso hay que construirlo manualmente. Hay un reportero solicitando pedidos de información. Nosotros compramos acceso a bases de datos comerciales globales para poder a través de esas bases de datos globales acceder a las exportaciones. No hay información pública y menos en formato de datos abiertos. Entonces sí requiere una inversión presupuestal de parte de los medios de comunicación que quieren investigar estos temas y también tiempo, ¿no? Tiempo para estar solicitando estos pedidos de información. Eso respecto a datos ambientales. Sobre lo otro y la pandemia, yo estoy muy de acuerdo con lo que mencionaba Katia, ¿no? De que no ha habido en la pandemia datos reales sobre la afectación y los contagios del COVID-19 en poblaciones indígenas. Y si ustedes consideran que en Brasil hubo un subregistro porque no se llegó a monitorear o identificar los contagios de indígenas viviendo en ciudades, en Perú y Colombia fue aún más dramático, porque el registro nunca contempló durante los primeros 3 o 4 meses la variable de etnicidad. Entonces tenemos unos datos completamente ciegos sobre el impacto en población indígena para los primeros meses de la pandemia, que fueron los meses de mayor contagio. Entonces, recién al 4.º mes, el gobierno de Perú y los gobiernos también de Colombia empezaron a introducir la variable étnica dentro del reporte epidemiológico. Antes de eso no se sabe. Entonces, ante esa ausencia de información, fue muy importante la organización de las bases indígenas, ¿no? El COICA, que es la organización de pueblos indígenas de toda la Amazonía andina, se organizó a través de sus bases en los diferentes países para que sean estas organizaciones locales las que empiecen a registrar manualmente esa información. Y claro, esta información contradecía la versión oficial que no registraba contagios porque no había incorporado esa variable indígena. Y así como no incorporó esa variable, tampoco incorporaba, por ejemplo, la dirección, el distrito o la comunidad en la que venían. Uno de los problemas que tenemos es cuando se registran y se obtienen el documento nacional de identidad, que es el documento que te sirve para hacer todos tus trámites como ciudadano. Los registradores te ponen como dirección la ciudad más cercana.
no te ponen necesariamente el nombre de la comunidad. Entonces, si tú quieres saber dónde habitan físicamente las personas que han sido contagiadas con COVID o que han fallecido incluso, te va a aparecer que han muerto y fallecido en las ciudades, porque nunca se precisó el lugar exacto de la comunidad en la que vivían. Entonces, ante esa ausencia de datos, sí creo que ha sido fundamental el trabajo de las organizaciones indígenas, que con el apoyo de universidades en algunos casos, en otros con ONGs o plataformas más amplias de académicos, han logrado reconstruir una data, y siempre a partir de lo que ellos veían, porque también recordemos que en los meses más duros de la pandemia tampoco había pruebas moleculares para revisar si los cuadros clínicos correspondían a una neumonía asociada a COVID o a otro tipo de neumonía. Entonces es una información referencial, pero sin esa recolección de datos construida por las organizaciones indígenas, no sabríamos en este momento cuál fue el impacto real que tuvo, y tampoco las edades, las personas que fallecieron y en qué comunidades o qué población o qué pueblo indígena fue el más afectado. Creo que todavía es un tema que nos falta trabajar muchísimo. Por eso cuando yo mencionaba cuando en las ciudades, en las capitales, se estructuran los datos, se hace con una mirada muy de ciudad, ¿no? Lo que yo necesito saber es género, ubicación, a veces hasta ponen estatura, color de piel, pero incorporar la variable étnica en todo el recojo de datos es una tarea pendiente para visibilizar a la población indígena, y además para visibilizarla también de las que viven en ciudades, porque no es necesario vivir en la Amazonía para reconocerse como indígena, ¿no? Entonces eso, la pandemia lo que ha hecho es exponer y visibilizar esta gran ausencia, por lo menos que yo creo que en eso Brasil logró avanzar en los últimos años con una estructura más indígena organizacional muy sólida, muy fuerte, y esperemos que en América, de este lado andina, también las organizaciones de base puedan hacerlo y que los estados tomen en cuenta para tener datos más claros. Perfeito, muito obrigado, Nelly. Nós temos várias perguntas aqui e eu vou tentar unir algumas delas. Eu só queria aproveitar para compartilhar, a partir de uma fala do Toya, compartilhar um trabalho que a gente fez pela Ambiental Media, um projeto chamado Cortina de Fumaça, onde a gente usou bases de dados públicas, né, sobre fogo e desmatamento, e a gente cruzou, a gente pegou o mapa da Amazônia no Brasil, o mapa do desmatamento e do fogo em 2019 e 2020, e a gente cruzou essas bases de dados justamente para combater essa narrativa falsa que tenta responsabilizar as populações tradicionais que utilizam o fogo na renovação, nas práticas de agricultura, de subsistência, como se elas fossem responsáveis pelos grandes incêndios que têm acontecido na região. E a gente fez uma análise de dados nos 4 municípios que em 2019 mais desmataram. Esses 4 municípios são também os que mais pegaram fogo, ou seja, não é uma coincidência, e a gente analisou no nível de tamanho de propriedade, a partir dos dados do INPE, né, Programa Queimadas, os dados de fogo, os dados de desmatamento do PRODES e do DETER, e os dados do Cadastro Ambiental Rural, o CAR. E aí a gente mostrou nessa análise de dados que 72% dos focos de calor ocorreram em propriedades de tamanho médio ou grande. Ou seja, a gente produziu uma reportagem guiada por dados, com apoio do Pulitzer Center e do Rainforest Journalism Fund. Foi fundamental para a gente passar meses podendo investigar essas bases de dados. E a gente também foi à Amazônia, a região do Baixo Tapajós, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que o trabalho da Nelly e da Kátia, o trabalho das duas é referência para todos nós, e a gente poder falar de projetos que combinem bases de dados com narrativas em loco, né? Narrativas na região, ouvindo as pessoas e que possam quebrar essas narrativas falsas. E aí eu chego, então, em algumas perguntas que estão sendo feitas aqui, que eu vou tentar condensar,
que são relativas a fake news, né? Ou narrativas falsas também, como eu acabei de frisar aqui. O Toya mencionou as lives do presidente Bolsonaro, e a gente falou do peso da palavra de um presidente, né? E a Fernanda Campanucci, que é jornalista também, traz aqui uma pergunta muito, muito relevante, que ela pergunta para a gente qual que é o papel da imprensa em fazer o contraponto dessas lives. Porque ignorar não é a solução, mas cobrir pode amplificar. Então, como é que a gente pode lidar com esse tipo de discurso que é irresponsável, né? E não lida com a verdade? E tem uma pergunta aqui da Patrícia Carbri, que vai nessa mesma linha, né? Como é que vocês lidam com as fake news sobre a Amazônia? Isso tem impactado o trabalho de vocês? Inclusive, ela menciona aqui a era da pós-verdade. Enfim, tentando condensar, então, essas questões de fake news, de discursos políticos irresponsáveis ou mentirosos mesmo, e como que isso impacta vocês lá na linha de frente, como que isso tem, de repente, influenciado a tomada de decisão no trabalho jornalístico de vocês, né? Ou na liderança das comunidades indígenas, dos povos indígenas. E registrar também a questão, depois a gente pode falar da questão da negação da identidade, né? Isso que todos vocês três frisaram, o fato de que não precisa estar na floresta para ser indígena, né? Os indígenas urbanos estão aí. Então, esse é um assunto também bastante relevante e interessante. Quem que gostaria de falar primeiro? Vi que a Kátia já até ligou o microfone aqui. Então... eu gostaria de falar do aspecto dessa questão que você levantou também na sua fala anterior, né, da colonização, esse pensamento colonizador, e isso vem muito, né, quando você vê o presidente falando, o presidente Jair Bolsonaro falando, é um olhar colonizador, as propostas que são realizadas pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também é de um olhar dominador, colonizador, inclusive em referência aos povos indígenas, discriminatório e preconceituoso. Então, você falou muito bem, esse olhar, por que nós temos esse olhar no Brasil? Se nós estamos dentro de uma terra, né, que tem aí um período de colonização dos invasores, que os indígenas falam que eles eram os invasores, porque já estavam aqui há muitos séculos antes. Então, não se respeita essa ancestralidade, essa cultura, né, essa vida anterior, é como se não existisse. Né? Então, esse pensamento ele vem de séculos e séculos. Né? Então, a gente se depara isso na cobertura, como nós podemos fazer, como nós não podemos fugir desse olhar, desse pensamento e até mesmo produzir conteúdo dessa forma, né, colonizadora. Então, no dia a dia do nosso trabalho, a gente observou, e isso já faz um bom tempo, né, até dentro das empresas que nós trabalhamos anteriormente, antes de criar a Amazônia Real, que tem uma questão muito séria que nós chamamos, e para obter esses valores, a gente teve que conversar com indígenas, com antropólogos, com pesquisadores, para entender isso. Que são duas coisas-chave, identidade e pertencimento. Esses dois valores nós trouxemos para dentro da redação para a gente entender que se nós estamos aqui, vivendo nessa terra, nós pertencemos a ela. E nós precisamos ter uma identificação com esses povos para entender a identidade deles. Porque muitos, por causa dessa colonização, passaram anos, inclusive, sem reconhecer a sua própria identidade, sem dizer que era indígena, nem dizer o nome do povo, nem falar a língua, não reconhecer a sua língua, deixar de falar para se tornar uma pessoa igual às outras. Né? Isso tudo devido a anos e anos de discriminação. Acreditamos que nos últimos 20 anos isso mudou muito por causa do fortalecimento do movimento indígena brasileiro e principalmente na Amazônia. Hoje a gente tem estudantes, a Amazônia Real acabou de lançar o blog Jovens Cidadãos, que na primeira fase é só com estudantes indígenas e lideranças indígenas, todos jovens, que eles mesmos estão contando as suas narrativas, eles estão falando o que está acontecendo nas comunidades nesse momento de pandemia. E a gente interfere só na edição de texto, na organização dos textos e das fotografias, que eles estão mandando através de celulares para a nossa redação. Isso foi criado justamente com esse conceito, porque ao mesmo tempo que a gente observava que eles queriam falar,
a gente também dizia, sim, mas o que você vai falar sobre o seu povo, né? Sobre sua língua, sobre o seu avô, que ainda domina muito a língua, está passando essa língua para os outros. Então, a gente precisou meio que fazer oficinas, trazer eles para Manaus, para estudar um pouco essas novas mídias, a fotografia, os vídeos, de saber um pouco como é a comunicação. Para a gente só, isso começou em 2018, só começamos a produzir conteúdo agora, e em 2020 passamos 2 anos, né, com os jovens para poder trabalhar a comunicação deles, e hoje a gente pode dizer que a gente tem um blog de comunicadores indígenas que está recém-lançado. Isso está lá no site, vocês podem ver. Então, essa questão pertencimento e identidade é muito séria. O povo brasileiro precisa se identificar com a Amazônia, porque a Amazônia pertence a todos nós. Mas ela é importante para o mundo também, porque se ela for totalmente devastada, como está indo o caminho dela, com políticas públicas que o governo faz todos os dias para atacar os povos e atacar a floresta, né? Então, é preciso que o povo brasileiro entenda isso. É preciso entender esse pertencimento, essa identidade, para ela poder viver, para ela poder ir adiante, porque eles são o futuro da floresta, né? Quem vai nascer agora, quem está nascendo agora e que é indígena e está dentro de território, eles são o futuro, são eles que vão preservar. Os pais já preservaram muito, já lutaram muito, já sofreram, já morreram por isso, inclusive. Mas tem aí uma futura geração. Então, eu vejo muito assim. E eu sempre dou um exemplo quando eu falo para estudantes, principalmente de jornalismo, esses 2 conceitos, pertencimento e identidade, a gente observou isso logo quando a Amazônia Real foi lançada. Nós demos uma palestra numa universidade de jornalismo, uma universidade particular, em que os alunos perguntaram por que vocês vão escrever, fazer um site de jornalismo independente. Vocês querem aparecer para o sul do Brasil, é isso? Vocês vão escrever para eles? Até hoje pergunto isso a gente. Por que você fala da Amazônia? Aqui não só tem índio, não. Aqui o índio não anda na rua. Aqui não sei o quê. Eu falei, aqui os índios andam na rua, sim, não andam nus, mas andam na rua. Eles estão nos territórios e estão na comunidade que é aqui. Se atravessar uma avenida, você encontra. Aqui tem jacaré que atravessa a rua, tem cobra que aparece no sítio, no quintal, tem jacaré que apareceu até em condomínio, porque nós vivemos em 2 movimentos de águas, e temos a enchente e tem a cheia, quando a cheia transborda os rios, os bichos aparecem sim, e a poluição também aparece ferozmente, entendeu? Que estão contaminando cada vez mais os rios com plásticos, garrafa PET, né? Sofás e geladeiras. Então, assim, se você não tiver esse pertencimento, você não vai entender a Amazônia, você não vai entender os povos. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha muito com nossas equipes, para que eles entendam isso, para que isso entre internamente, esses valores internamente, e você consiga praticar isso no trabalho que você faz. Quando a gente observa, por exemplo, o Greenpeace soltou uma pesquisa recentemente com o Datafolha, e lá eles disseram que a população brasileira se informa muito mais sobre a Amazônia pela televisão, certo? Então, a televisão não está fazendo o seu papel de explicar aos brasileiros o que é a Amazônia. Porque quando você vê um programa como o Globo Repórter, que vai até a Alter do Chão e faz uma matéria, entra na Flona Tapajós, certo? Fala tudo sobre o que acontece naquela Flona, e numa entrevista um indígena que mora lá, que são várias etnias que moram na Flona, isso é falta de pertencimento e identidade. Então, assim, nós temos que avançar muito ainda em todos os canais de comunicação, não só nas mídias independentes, que algumas fazem um papel muito importante hoje, e eu posso citar várias que estão cobrindo a Amazônia, a Agência Pública, a Repórter Brasil, o pessoal do Olho dos Jornalistas, enfim, muitos, eu acho que já me estendi um pouco. Não, obrigado pela intervenção, foi ótima, Kátia. Toia, a gente queria te ouvir, eu só vou alertar vocês agora rapidamente que a gente são 8h24, a gente vai passar um pouco, não tem problema, mas pedir para vocês tentarem agora nas falas de vocês serem um pouquinho mais sucintos. Desculpem o pedido, mas é pelo horário aí. Tranquilo, Thiago. Fazer só 2 minutos aqui, porque a Kátia trouxe muitas informações interessantes, e se tratando sobre fake news, né? Eu acho que a primeira fake news, ela vem de 1960, 1950, né, em relação aos povos indígenas, né, que ela perdura até hoje, que é a questão que, geralmente, no interior, numa cidade igual a que eu moro, Assis Brasil, que tem 3.000 pessoas, lá a maioria pensa que quando o índio nasce, o governo ele já nasce
com um salário mínimo garantido para ele sobreviver, né? Então, acho que essa é a primeira fake news com relação aos povos indígenas, né? E isso, para a gente desmistificar isso, que não é verdade, se o índio não trabalha, ele não sobrevive, né? Deu trabalho, mas aos poucos nós fomos mudando esse conceito das pessoas, né? Que o índio não era sustentado pelo governo federal, e pelo contrário, né? A gente que trabalhava para ter o nosso sustento, para ter o nosso território de volta, né? E uma outra situação, penso que é em relação... eu acho que não dá visibilidade à conversa, à fake news, né? Mas eu acho que tu abordar situações que vai contrapor, né? Não dizer, não, o presidente está falando, não está falando, não. Mas trazer um pouco a realidade para que a própria realidade contraponha a essas informações, né, que vêm do lado do negativo, né? E penso que no momento, hoje, a médio prazo, a curto prazo, é isso, né? Que o jornalismo faz como a Amazônia Real, né? Ela coloca a realidade da Amazônia, né, ao público, que vocês fizeram também para contrapor as informações. Mas eu penso que, a longo prazo, nós temos que trabalhar mais, que é a partir da própria educação, né? Porque tu tem que transformar a questão da educação brasileira, né? Para que elas realmente se sintam dono deste país que se chama Brasil, com toda essa riqueza, não só na Amazônia, no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, né? Toda essa riqueza natural e essa diversidade que nós temos no nosso país, que é bonito, né? De vida, de cultura, de línguas, né? Do jeito da gente falar, do jeito da gente se casar, essas coisas todas, né? Então, eu acho que a longo prazo é isso, é mudar a mentalidade da futura geração. É isso, obrigado. Muito interessante vocês dois trazerem essa perspectiva do pertencimento, né? O brasileiro, de fato, tem uma relação, um orgulho ufanista da Amazônia, né? Um orgulho extremamente distante, né? E eu acho que é algo que realmente a gente precisa refletir na produção de conteúdo que a gente promove para poder tocar nessa questão. Nelly, talvez vocês não lidem no Peru com a fake news, eu não sei, na verdade, né? Mas talvez vocês não lidem com a produção de fake news no nível direto, assim, em lives do presidente, ou talvez isso aconteça, eu não sei, você pode trazer para a gente. Mas como é que isso tem impactado a cobertura de meio ambiente do Ojo Público? Esse momento que a gente vive, né? Nas redes sociais y tal. Sí, bueno, aquí no tenemos a un presidente que habla todos los días mentiras, hasta ahora. Lamentable, bueno, es lamentable lo que pasa en Brasil, pero también en Estados Unidos. Sin embargo, sí hay mucha desinformación. Este fenómeno es global y nadie se salva de estas grandes mentiras que cada vez circulan con una velocidad increíble a través de plataformas, a través de WhatsApp, y el esfuerzo que podemos hacer desde los periodistas, desde los equipos periodísticos, termina siendo siempre menor respecto a la velocidad y cantidad con la que se hacen. Este año nosotros en el equipo lo que decidimos impulsar tenemos un espacio de chequeos, de verificación, de fact-checking, hace ya varios años, pero este año con la pandemia impulsamos el chequeo en lenguas. Entonces, en este momento estamos desarrollando pequeños podcasts en idiomas indígenas. Hasta el momento estamos traduciendo entre 4 y 5 idiomas indígenas amazónicos que están a cargo justamente de periodistas indígenas, comunicadores indígenas, y se distribuyen estos podcasts de fact-checking a radios comunitarias aliadas que son socias nuestras en la difusión de este contenido, porque precisamente las comunidades indígenas no están tampoco aisladas del fenómeno de la desinformación, ¿no? Entonces sí se genera, por eso es que esta propuesta lo que busca es desarrollar un contenido en idioma indígena respecto a desbaratar un poco las mentiras que circulan en redes sociales
para estas comunidades. Lo otro que me gustaría mencionar, que no necesariamente está vinculado al fact-checking, y es que con la pandemia, por ejemplo, los diversos pueblos indígenas respondieron también con conocimientos o saberes propios, ¿no? Saberes ancestrales, saberes más comunitarios. El aislamiento fue una de ellas, ¿no? La decisión de aislarse, de cerrar sus comunidades para que no ingresen extraños, pero también en algunos empezaron a utilizar algunas hierbas o productos más de uso tradicional. Entonces, en algún momento de la pandemia se vio como un choque entre estos usos de plantas, de usos más tradicionales, con lo que te decía el conocimiento clínico, el conocimiento más científico asociado a que no existe hasta ahora tratamiento sobre la pandemia. Y ahí yo creo que sí es fundamental que desde los medios de comunicación encontremos una forma en la que este conocimiento indígena también tenga un peso dentro del conocimiento clínico. Entonces, hay dentro de los especialistas, epidemiólogos o médicos, hay varios que trabajan en enfoque intercultural. Entonces, otros tal vez no lo entiendan, pero dentro de los que existen, sí ha habido una aproximación distinta a cómo tomar en cuenta estos saberes, estas formas o métodos o plantas que se han empezado a utilizar con la pandemia, además ante el abandono absoluto que hizo el Estado en estos territorios. Y cómo hacerlo, yo creo que es una de las tareas que los medios deberíamos empezar a involucrar, si es que si hacemos no solamente un espacio de conversación o invitamos a estos líderes, a estos chamanes, a estos líderes religiosos amazónicos para que tengan un espacio a través de columnas de opinión, pero hay que incorporar estos conocimientos y creo que los medios ahí tenemos también una responsabilidad en la forma en la que comunicamos estos saberes. Y cómo estos saberes se aproximan al conocimiento más clínico, más tradicional de lo que se llama evidencia científica. Perfeito, perfeito. Excelente ponto. Inclusive, a gente conversando na nossa profissão, né, Kátia, com cientistas, você vê que grandes cientistas têm um respeito enorme pelo conhecimento tradicional, né, porque o saber, o conhecimento, ele é inclusivo, né? O conhecimento ele não exclui, né? Então esse é um grande ponto que você trouxe. A gente está caminhando para o final e você também falou, né, ali de um ponto que eu acho super relevante sobre mais espaço na grande mídia, né? Tem inclusive uma pergunta aqui relativa a isso, que eu acho que é da Isis, se eu não me engano. Não, é do Pablo, perdão. O Pablo disse que conheceu o podcast Copiou Parente, né, produzido pelo Instituto Socioambiental, e que onde os indígenas, né, se eu não me engano são jovens indígenas, né, no Copiou Parente, que trazem as suas questões, né, o seu dia a dia, assim como o trabalho que a Amazônia Real está fazendo e o Orro Público também. E o Pablo questiona se a grande imprensa não poderia fazer o mesmo. Então, eu acho que esse é um ponto, talvez, que eu levanto aqui para a gente poder ir encerrando, como é que a gente pode trabalhar esse espaço, né? De que maneira a gente pode conquistar esse espaço, ou seja por meio do diálogo com editores, ou por meio de parcerias, enfim. Esse é um ponto que eu trago aqui até como a minha fala de encerramento. Eu deixo em aberto para vocês três abordarem isso ou não. Eu acho que agora é o momento de vocês, de repente, abordarem aquilo que vocês acham que faltou dizer hoje. Né? No caso aqui, eu deixo essa reflexão, que eu acho que cabe a nós buscar esse caminho, buscar esse diálogo e encontrar esse espaço. Vamos começar com a Kátia, então, essa sessão de encerramento. Aí vou pedir de novo para vocês serem um pouquinho mais breves, mas falem, por favor. Se eu passar, você me avisa, então. Tá bom. Bom, a única coisa que eu posso falar da grande imprensa é que a grande imprensa ela tem que entender que nós somos um país diverso, que o Brasil não vai até Brasília, o Brasil vem até aqui a Amazônia, certo? Então, temos Roraima e temos o Rio Grande do Sul, de ponta a ponta. Então, assim, o Brasil precisa conhecer o Brasil. E os editores dos grandes jornais, eles precisam trazer essa diversidade, né? Precisa trazer os jornalistas negros para a redação, os indígenas, porque tem jornalistas formando em jornalismo também, né? As pessoas LGBT precisam ter seus espaços.
A gente tem conversado muito isso nesse momento, inclusive com outros jornalistas, sobre essa questão de diversidade, valores da equidade e da igualdade. Então, eles precisam praticar não só da boca para fora, não é contratar um jornalista por ele ser indígena e nem um jornalista por ele ser negro, e sim por ele ser um jornalista profissional. É isso que nos interessa na Amazônia Real, inclusive. Por isso a gente trabalha sempre esses valores, sempre nossas equipes trabalhando sempre com conjuntos de homens e mulheres de diversos gêneros e de diversas áreas, regiões, até de São Paulo trabalham pessoas com a gente. Outra questão específica que eu queria falar, que eu não falei, é em relação à fake news, que alguém perguntou realmente como isso atrapalha o nosso trabalho. Prejudica demais, inclusive, é muito difícil, porque você tem que parar toda uma produção para responder uma fake news que é provocada por alguém que não sei de onde vem, que, enfim, no caso, foi durante essa cobertura da pandemia, uma pessoa pegou uma fotografia que foi publicada numa reportagem nossa e achou que era sobre um enterro, né? E a família estava no cemitério, os coveiros estavam levando o caixão. Então, as pessoas diziam que no caixão não tinha ninguém, né? Então, a agência Lupa, que é uma das agências mais importantes do Brasil hoje, que faz checagem, fez a checagem de dados, tivemos que... o jornalista teve que ouvir, inclusive, a família dessa pessoa que morreu, quer dizer, é uma coisa absurda, você tem que ouvir um parente de uma pessoa que faleceu para perguntar se ela estava sendo enterrada mesmo no caixão, quer dizer, é uma coisa que já passou, né, do abuso, da agressão aos jornalistas, então a gente enfrenta isso muito, e quanto a essas declarações absurdas também, não só do presidente como do ministro do Meio Ambiente, nesse período agora da pandemia, a a Associação Jornalista do Meio Ambiente se posicionou em relação à questão da boiada. São mais de 30 organizações envolvidas nessa rede, eu acho que até você, Thiago, faz parte, e nós nos posicionamos dizendo que nós estamos aqui como jornalistas que cobrem essa área ambiental para justamente fiscalizar, fazer nosso trabalho de apuração, investigação e checagem sobre essas falas absurdas em relação à Amazônia, em relação à imprensa, em relação aos jornalistas, para justamente não deixar nunca essa boiada passar. Porque se essa boiada passar, ela vai destruir toda a floresta amazônica. E a gente não vai deixar isso acontecer. Perfeito, Kátia. Uma fala inspiradora. Passar para o Toya agora, fazer o seu encerramento, Toya. Ok, muito obrigado primeiro, né, pelo convite novamente, né, acho que foi muito importante esse debate nosso aqui, né, sobre a Amazônia e o que a gente vive nela, né, e espero, né, que a gente tenha outras oportunidades de fazer outro trabalho dessa forma, que é muito interessante a gente divulgar, né, o que se passa aqui, principalmente na área, né, de dados, né, de informações, essa coisa toda. Com relação ao que tu trouxe na tua fala final, eu acho que penso que nós temos que democratizar a questão da comunicação, né? E isso significa a inclusão, né, de vários setores, né, seja ela na grande mídia, seja ela na média ou nos meios alternativos, né, para que cada um possa contar a sua história através do seu olhar mesmo, e que cada um que esteja olhe, respeite isso, né? Que eu acho que dessa forma nós vamos tá demonstrando mais ainda quanto rico é o nosso país. E fecharia com 2 palavras, né? Que é demarcação já, e os nossos direitos não começam em 1988. Obrigado. Perfeito, Toya. Muito obrigado. A gente que agradece. Fantástico. Nelly, vou pasar para você, então, fazer o seu encerramento. Sí, yo solo quiero terminar, bueno, agradecer a la Escuela de Datos por el espacio y la oportunidad de escuchar a Toya y a Katia, que me parece siempre admirable el trabajo que hace Amazonía Real, nos inspira todos los días. Y quería terminar recordando un poco cómo la pandemia sí ha trastocado mucho más nuestras vidas de la que somos capaces de entender en este momento, ¿no? Porque todo está fluyendo tan rápido y con tanta velocidad que probablemente el próximo año o los siguientes años seamos conscientes de cómo nos ha impactado
tanto en las vidas que se han perdido en las comunidades indígenas, pero también en otros espacios. Y hago un énfasis particular en los medios de comunicación, porque la pandemia también atrajo varias crisis a los medios en general, y a medios, por lo menos en Perú, hay una gran cantidad de medios comunitarios que han sido cerrados porque el financiamiento se ha acabado, o porque eran tan pequeños y todos sus miembros terminaron contagiados y enfermos, entonces se canceló la emisión de programas radiales, televisoras que se transmitían a través de plataformas masivas como Facebook o Twitter. Entonces tenemos una gran cantidad de territorios comunitarios en la Amazonía que en este momento han perdido sus únicos espacios de comunicación hiperlocal que existía. Entonces, yo creo que hay que darnos un tiempo también para ver cómo este maldito virus está afectando muchas más cosas de las que en este momento somos capaces de entender, porque estamos tratando de cuidarnos, de no contagiarnos y de sobrevivir, porque también hay un serio problema de seguridad alimentaria en varias de las comunidades, y tengamos un espacio para fortalecer y apoyar estos medios comunitarios que son los más afectados y que eran los únicos que transmitían o recogían las voces más locales dentro de la Amazonía. Perfeito. Eu também quero agradecer muito a oportunidade, né, de estar aqui mediando essa conversa, agradecer à Escola de Dados e a todos que organizaram o evento, agradecer a oportunidade incrível de ouvir a Nelly, o Toya e a Kátia. Toya, um agradecimento muito especial a você por ser um representante aqui das comunidades indígenas e trazer para a gente a tua experiência, a tua vivência, e registrar, né, acho que já que a gente está num congresso de jornalismo aqui, e a Kátia falou de algo muito importante, que eu acho que é um bom ponto para encerrar, que é o fato de que a atenção que a imprensa, que a mídia do Centro-Sul do Brasil dedica à Amazônia, aos povos da floresta, ela é sazonal, ela, né, vai ali na época no período dos incêndios, que coincide com a estação seca, fala-se no desmatamento quando os dados são publicados, e o momento que a gente vive é de uma negligência absurda com os povos da floresta, para não dizer outra coisa, vou ficar com a palavra negligência, com os povos da floresta e com a própria floresta. E isso exige que nós, jornalistas, principalmente os jornalistas da grande imprensa, mantenham uma vigilância contínua nesse momento, porque as consequências dessa negligência, que é de uma omissão, que a gente pode dizer assim, com impactos sanguinários, né, para os povos da floresta, impactos que vão ser sentidos por gerações. Isso exige da gente uma atenção contínua, ininterrupta, e que a gente esteja alerta para poder fazer o nosso trabalho. Eu acho que vale a pena deixar essa mensagem aqui no final, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, e principalmente a vocês três pelas palavras e pela inspiração. Muito obrigada, foi assim, uma noite maravilhosa, achei muito bom esse encontro, conhecer a Nelly, o Toya, e voltar a te ver de novo, Thiago, e todo o grupo do Cora que está aqui participando, o convite aos patrocinadores também, financiadores do evento. Eu acho que nós temos que ter esses espaços para falar, e para que os jovens que estão nos assistindo, os jovens jornalistas, já tenham, né, essa ideia do que nós estamos fazendo, que possam também seguir adiante. Porque é o que eu disse desde o início, né? Nós estamos de dentro da Amazônia produzindo conteúdo para fora, mas o nosso grande desafio é justamente que as pessoas da Amazônia se sintam dentro dela, né? Nós temos a grande dificuldade, inclusive, na Amazônia Real, que os nossos leitores, a maior quantidade de leitores que nós temos, estão no sudeste do Brasil, infelizmente, né? A gente tem poucos leitores nas cidades da Amazônia. Então, na verdade, é um grande desafio ainda que nós temos pela frente para fazer com que esse leitor se perceba aqui dentro dessa região. Perfeito, Kátia, perfeito. Tá certo, gente. Muito obrigado mais uma vez, e desejando aí uma boa noite para todo mundo, e que a gente esteja em contato para fazer o nosso trabalho e cuidar da Amazônia o máximo que a gente puder.
Obrigada.